Nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouco do Código Penal e também do Código de Processo Penal. Existe uma grita na sociedade brasileira, existe uma grita de norte a sul, leste a oeste, em relação a penas brandas, condenações leves, processos lentos. E, de um modo geral, existe um pensamento na sociedade brasileira, pensamento esse que tem fundamento, evidentemente, fundado em razões concretas, existentes, de que no Brasil o crime compensa, não vai para a cadeia, rouba, furta, pratica uma série de crimes e não paga pelo crime praticado. Em parte isso é verdade. Em parte isso que você, dona de casa, trabalhador, você estudante de Direito na AGES, importante faculdade da região noroeste do Mato Grosso, pensa, é verdade. Nós temos um Código Penal e um Código de Processo Penal elaborados a partir de duas leis da década de 1940. Portanto, são leis, são códigos, o penal e o processo penal, com mais de 70 anos de vida, mais de 70 anos de vigência. Em relação aos 70 anos de vida, de vigência dessas leis, é evidente que numa sociedade de alta transformação, numa sociedade que hoje em dia, a cada 5 anos, se transforma radicalmente, muda seus princípios, muda a sua forma de ver a situação social. Nós precisamos de leis que possam acompanhar, evidentemente, as transformações sociais. Se nós olharmos para o passado, é muito fácil compreender por que tantas críticas ao Código Penal, ao Código de Processo Penal. Vejam bem, como é que uma sociedade, no terceiro milênio, no século XXI, em 2014, pode conviver com uma lei de 1940, 1942, quando grande parte da sociedade de hoje sequer havia nascido, quando grande parte da sociedade de hoje sequer existia. Lógico, é necessário, no processo de transformação social, elaborarmos leis, criarmos leis, reformarmos as leis, os códigos, o controle social por intermédio da legislação e da codificação, para que a sociedade tenha instrumentos à mão possíveis, cabíveis, competentes, no sentido de acompanhar a transformação social. E o assunto de hoje é exatamente esse. Dediquei essa introdução para que nós pudéssemos nos entender didaticamente, de acordo com isso que nós estamos tentando mostrar para a população através da Band. Veja bem, está em curso uma reforma do Código Penal. Está em curso uma reforma do Código de Processo Penal. Como é que se reforma isso? Você pode me perguntar. Eu já lhe explico. Os deputados federais, os senadores, e aí a importância de participar desse processo eleitoral a cada 2 anos, votando, participando, elegendo, criticando, excluindo alguns, elegendo outros, escolhendo novos. Os deputados federais e os senadores são os homens, os nossos representantes, com uma procuração em branco que assinamos na data da eleição, através do voto, para elaborar um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal. E é isso que os nossos deputados federais, os nossos senadores, estão fazendo lá em Brasília, no sistema chamado bicameral, Câmara Federal e Senado da República. 2 casas legislativas, 2 casas que fazem leis, 2 casas que formam o sistema bicameral brasileiro. Esses deputados e esses senadores colhem de especialistas, de mestres, de doutores, de pós-doutores, de promotores, juízes, desembargadores, de estudiosos, ideias
atualizadas para reformar o que nós chamamos de Código Penal e Código de Processo Penal. Mas tem um detalhe muito importante em tudo isso. Não basta termos no Brasil uma lei vigente que seja atualizada ou atualizadíssima, moderníssima. Não basta, porque a questão social está empiricamente, está incluído diretamente no que nós chamamos de processo penal. A questão do crime não é uma boa lei penal. A questão do crime não é uma ótima lei processual penal. A questão do crime tem raízes sociológicas, sociais. O crime não é produto único, exclusivo de uma lei penal fraca. O crime não é produto único e exclusivo de uma lei processual penal fraca, velha, ultrapassada, arcaica, quadrada, e que já deveria ter sido atualizada, reformada há muitas décadas. Mas isso está acontecendo neste momento e em breve teremos uma nova lei. O crime é produto, e aí, é claro, peço licença aos estudiosos da área para falar nisso. Mas também me aventuro em alguns estudos para poder ter uma ideia crítica, elogiosa acerca disso. O crime é um fenômeno social que não está ligado única e exclusivamente à questão de uma lei velha, uma lei ultrapassada. O crime tem raízes sociais. Esse desequilíbrio social, econômico brasileiro é a maior causa da violência e da ocorrência do crime no nosso país. No Brasil, poucos ganham muito e muitos ganham pouco. É esse desequilíbrio social, e aqui coloco isso aos nossos telespectadores, aos telespectadores da Band, como forma crítica positiva. Crítica no sentido de passar a você que está nos vendo agora uma razão para podermos entender o crime no Brasil. Por que o Brasil tem tantas altas taxas de criminalidade? Por que se mata tanto no Brasil? Por que se rouba tanto no Brasil? Por que se furta tanto no Brasil? É em todas as camadas sociais. Desde aquele que sequer um dia foi para o banco da escola, como aquele que é o chamado engravatado, aquele que está lá na ponta da pirâmide social, com altos salários, com belos carros, com belas casas, com produção econômica, financeira de alto nível. Colocar nos ombros do Código Penal e do Código de Processo Penal a conta ou a culpa única e exclusiva de nós termos alta taxa de criminalidade no Brasil é uma injustiça para com o Código Penal e o Código de Processo Penal. É necessário avançarmos nesse pensamento. É necessário compreendermos uma desestrutura social extraordinária no Brasil. Repito, onde muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Esse desequilíbrio é a maior questão a ser atacada pelos governos, pelo trabalhador, pelo educador e pelo professor. Acima de tudo, é necessário compreender que existem várias causas para o índice de criminalidade. E o que eu busquei nesse espaço, gentilmente cedido pela direção da Band aqui em Juína, foi tentar trazer um pouco do que estudei, um pouco do que busquei nas escolas, nas faculdades, nas universidades, por onde estive, com o objetivo único e exclusivo de nós compreendermos por que tanto problema social. O crime, em regra, tem como berço o desnível social. O crime tem altas taxas no Brasil, porque o desnível social, a injustiça social, é o berço do crime. O dia que nós avançarmos mais, diminuirmos esse desavento social, esse desequilíbrio social, nós teremos com certeza a diminuição das taxas de criminalidade no nosso país. E quero agradecer à Band pelo espaço, mas em especial à AGES,
a AGES, que é a nossa grande faculdade, uma das mais importantes do Estado, e agradecer ao Momento AGES. Muito obrigado e aproveito para abraçar carinhosamente o diretor da AGES, o professor Clodes. Muito obrigado pela oportunidade.